Obrigado a ustedes, saludos para todo o Brasil. Agora são 4h17 e ontem aqui noticiamos no Jovem Pan Agora aquele trágico acidente envolvendo um caminhão e um ônibus que deixou 41 mortos em Itaguaí, no interior de São Paulo. E os dados referentes a ocorrências de trânsito no país são alarmantes. Entre 2007 e 2018, o Brasil perdeu aproximadamente 480 mil vidas, de acordo com o relatório divulgado em setembro deste ano pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Outras 26 mil ficaram gravemente feridas. Segundo a análise, novas diretrizes para as políticas de transporte também impactaram os sistemas de saúde previdenciário brasileiros e revela que o país gasta 132 bilhões por ano com este tipo de acidente. E sobre estes números a gente vai conversar agora com o pesquisador da Comissão de Estudos Econômicos para a América Latina e Caribe da ONU e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, professor Dr. Paulo Pegas. Olá, professor, boa tarde para o senhor, obrigada por nos atender. Boa tarde, Kalina, muito obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, gostaria de externar os sentimentos a todos os familiares aí das vítimas do acidente e a todas as vítimas de todos os acidentes que acontecem no Brasil, principalmente as vítimas de sequelas permanentes que às vezes passam incólumes nas estatísticas. Exatamente, professor. E a gente sabe que o gasto pessoal e sentimental com a perda de um ente querido é incalculável. Mas aproveitando a deixa da pesquisa, no que consiste estes valores reais? Bom, na verdade, nós fizemos um levantamento que tentou, a partir dos dados do DataSUS, né, não só de registro de óbito, mas principalmente os custos dos atendimentos hospitalares, e nós fomos contabilizando em relação ao total das vítimas que aconteceram no Brasil e fomos apropriando esses custos. Eu gostaria de chamar a atenção que esses números, na verdade, estão bastante subestimados, porque a tabela do SUS, a tabela de procedimentos do SUS, ela é uma tabela que os números estão bastante deflacionados, né? E não cobre, por exemplo, os atendimentos pré-hospitalares, que é a remoção, as equipes que estão fazendo a remoção das vítimas, né, do acidente não são contabilizadas. Não existe uma natureza de crédito que possa contabilizar isso, e nem os atendimentos pós-hospitalares, né? Toda a parte de fisioterapia, de prótese, de recuperação que existe nas vítimas com sequelas também não são contabilizadas. Da mesma forma, o reparo das instalações fixas, sejam elas públicas ou privadas, também não são contabilizados. Os custos de reposição de veículos e reparo de veículos, somente os veículos segurados que nós conseguimos contabilizar, e apesar disso tudo, o valor deu 1 trilhão e 500 bilhões nesse período, ou seja, 2 reformas da Previdência ou 1,9% do nosso PIB. Imagine se todos estes números que o senhor comentou fossem contabilizados, né? Provavelmente essa estatística seria muito maior. E agora uma outra dúvida, quais são as principais vítimas do trânsito no Brasil, professor? Continuam sendo os jovens? Principalmente os jovens com a faixa etária entre 18 e 29 anos são as maiores vítimas, sendo que a maior, por faixa etária, está entre 19 e 21 anos. São as 3 faixas etárias que têm a maior contabilização de vítimas de morte no trânsito. Ou seja, não é questão de ser economicamente ativa ou não, mas é a parcela da nossa sociedade que tem um futuro maior pela frente, né? E é justamente a que tem tido a sua vida ceifada por morte no trânsito. Para o senhor, a nova lei de trânsito sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro agora em outubro deste ano e que deve começar a valer em março de 2021 pode alterar de forma positiva ou negativa estes dados, já que algumas infrações vão gerar multas, mas não pontuação na carteira? Kalina, eu tenho uma visão, né, que multa não educa. Eu acho que o mecanismo de multa ele não é educacional, principalmente porque
no caso de uma empresa que coloque o veículo no CNPJ, o registro do veículo no CNPJ, se ela não indicar quem é o motorista, ela paga o valor da multa dobrado e a pontuação não vai para a carteira desse condutor. Então, o próprio Código de Trânsito ele já vai criando brechas que essa coisa da multa acaba sendo um risco calculado, ou seja, eu tenho dinheiro para pagar, então eu vou avançar o sinal, eu tenho dinheiro para pagar, então eu não vou cumprir uma norma de controle de velocidade, de ultrapassagem perigosa e por aí vai. Então, o que a gente vê normalmente é que os veículos de empresas, normalmente aqueles que dirigem de uma forma mais perigosa no trânsito. A mudança que aconteceu, na verdade, foi em termos de pontuação, e essa coisa de pontuação, na minha opinião, e eu respeito muito, né, as outras opiniões, eu acho o seguinte, na hora que você cria um mecanismo de dobrar a pontuação, né, você, na verdade, está tentando estabelecer uma compensação, porque existem coisas no Código de Trânsito que não tem finalidade de você perder ponto na carteira. Uhum. Se você leva mais de 30 dias para comunicar a venda de um veículo, você perde 4 pontos. Tem coisas assim que não são relacionadas a trânsito, mas que os órgãos de trânsito se aproveitaram do mecanismo e criaram uma forma de penalizar o condutor. Outra coisa que eu vejo que o presidente fala muito, né, é sobre radar de velocidade no ponto. Eu concordo com ele em alguns aspectos, porque radar de ponto não tem finalidade nenhuma, porque o que a gente mais vê nos condutores é que o condutor reduz a velocidade naquele ponto e no momento seguinte, 10 metros depois, está acelerando. Se a finalidade do radar é reduzir a velocidade num trecho, eu deveria ter, na verdade, 2 pontos de medição de velocidade e medir a velocidade média no trecho. Entendi, aí sim, eu estaria protegendo aquela escola, eu estaria protegendo aquela entrada e saída de um município, eu estaria efetivamente criando um parâmetro de educação no trânsito. Muito bem. E eu acho que enquanto os radares funcionarem como radar de ponto, é controverso. Se você me permite, só uma coisinha rápida para a gente não perder o fio da meada. A renovação das carteiras a cada 5 a 10 anos é outra coisa que se discute muito, mas eu acho que a grande vulnerabilidade disso está no aspecto de que agora é o seu médico particular que dá o parecer de se você está apto ou não. Discute-se muito sobre isso, mas eu acho que na hora que eu vou ao Detran para fazer um exame de saúde e a anamnésia que é feita, ou seja, aquele exame inicial a partir das queixas e das observações do paciente, eu não vou dizer para o médico que eu tenho hipertensão, eu não vou dizer para o médico que eu tenho isso ou aquilo. Na verdade, eu tomo um remédio para controlar minha pressão na antessala, porque eu dependo da condição de apto para poder ganhar dinheiro com a condução do veículo, ou a questão de utilidade. Se é o médico da família que está dando esse parecer, ele conhece o seu histórico clínico. O problema é que agora esse médico tem a responsabilidade de comunicar ao órgão de trânsito que o paciente não tem condições de dirigir porque alterou o seu estado clínico. Eu acho que isso não ficou bem claro, né? E eu acho que, de certa forma, criou-se muita polêmica discutindo e, objetivamente, o cerne da questão, o problema essencial, passou desapercebido. Perfeito, professor. Perfeito. Muito bem, obrigada pelas informações. Professor Paulo, obrigada por nos atender. A gente volta a se falar. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade, uma boa tarde, um bom trabalho. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Agora são 4h27 e o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já já. Jovem Pan, agora.